abrir em Êxodo capítulo 6, vamos voltar a Êxodo capítulo 6. Os irmãos que estiveram aqui no domingo retrasado, ouviram uma primeira palavra, e essa é a segunda palavra complementando aquela que nós pregamos há 15 dias atrás, né? No domingo passado, eu não estive aqui, estava junto com os casais lá em Cabo Frio, e quem pregou foi o nosso diácono Devaldo, que também foi uma boa palavra. Os irmãos deram aí o testemunho, né, da boa palavra, e graças a Deus por isso. Então hoje nós vamos estar continuando, dando continuidade à palavra pregada há 15 dias atrás. Êxodo capítulo 6, a partir do verso 28 até o verso 13 do capítulo 7. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Eu sou Javé, né, no original, né? Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito o que, meus irmãos? Meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, ou exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios o que, igreja? Que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e esse bordão se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Senhor, nós nos voltamos para a Tua palavra com alegria, Senhor, com humildade, com coração aberto, Senhor, porque sabemos que essa palavra é vida, é ela que nos sustenta, é ela que nos traz de volta ao prumo, ó Deus, ao trilho do caminho que agrada, do caminho que glorifica o Senhor, Pai. Por isso que ao ouvirem a Tua palavra nesta manhã, Senhor, os Teus filhos e filhas sejam renovados, sejam fortalecidos, se sintam reanimados, Senhor, para saírem daqui e servirem ao Senhor no meio deste mundo pecaminoso, no meio deste mundo, ó Deus, dominado, ó Deus, pelos pensamentos pecaminosos, que o Teu povo, Senhor, possa servir o Senhor no meio desta geração.
glorificando e exaltando o Senhor. No nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Uma das áreas mais visitada do Museu de Londres é aquela que guardam as peças que retratam o Egito antigo. Certamente é um tema, é um assunto, é algo que encanta pessoas de todas as idades. Todas as idades são pessoas que ficam encantadas quando se fala da história do Egito, quando se fala dos objetos do Egito, quando se fala da cultura do Egito, né? Essa semana mesmo, conversando com meu neto de 5 anos, né? Acabou de fazer 5 anos agora, no dia 4. Conversando com ele, estava com saudade dele, muitos dias sem falar com ele. Mandei uma mensagem para minha filha, falei, quero falar com vocês, né? E ela ligou e a gente ficou lá quase que meia hora em chamada de vídeo. Graças a Deus por essa bendita chamada de vídeo, né? Que a gente pode amenizar um pouquinho da saudade com ela. Então fiquei lá conversando e falando com minha filha e com o meu neto. O meu próprio neto, né, veio com essa, dizendo assim, que queria morar no Egito. Ele queria morar no Egito. E como assim? Como pode uma criança querer morar no Egito? E ele falou isso porque numa viagem que fez recentemente com os pais, ele foi num desses museus que tinha lá alguns artefatos do Egito, né? E ele ficou encantado com uma múmia que viu lá nesse museu que ele foi com os pais. E a minha filha falou assim que ele chegou perto da múmia e falou, mãe, fala baixinho para ela não acordar, né? Para não acordar, né? E ele me saiu com essa, falando que queria morar no Egito, porque viu uma das múmias e ficou fascinado com aquela peça. E de fato, meus irmãos, quem já teve contato, eu já tive contato visitando um desses museus, né? Visitando desses museus eu vi num lugar uma cabeça de faraó em granito, se eu não me engano, granito preto, né? Quase da altura disso aqui, só a cabeça do faraó, né? Uma peça monumental, né? Uma peça, então era algo grandioso, era algo suntuoso, né? Quem vê essas coisas, talvez até fragmentos, vê pedaços, alguma coisa, já fica boquiaberto. E certamente, segundo historiadores, o Egito foi a capital do mundo antigo, numa época em que Roma nem existia como grande império. O Egito dominava o mundo antigo, né? Era a capital. Segundo alguns historiadores, estudiosos, eles encontraram documentos que provam que naquela época o Egito se comunicava com o mundo todo, né? Com as suas cartas, com os seus documentos. A suntuosidade do Império Egípcio pode ser imaginada nas figuras que retratam aquele tempo e nas peças que são encontradas, né? E que dão a ideia de como foi poderosa aquela nação e quão poderosos foram os seus imperadores. Uma dessas tumbas que foi encontrada, ela é de ouro puro, né? Os sarcófagos de ouro puro. Dentro dos sarcófagos são encontradas peças, muitas vezes de pedras preciosas, né? Então, a suntuosidade mostra quão grande foi aquela nação, quão grande foi aquele império. E quando nós estudamos o livro de Êxodo, nós ficamos também surpresos, porque o livro de Êxodo não menciona o nome de nenhum faraó, né? Se fosse alguns escritores de hoje, a primeira coisa que faria era botar o nome dessa pessoa importante. Mas o livro de Êxodo não menciona nenhum nome de faraó. E alguns se perguntam, por quê? Por que Moisés não colocou o nome de nenhum faraó? E de certa maneira nós podemos até entender que isso foi de modo proposital, né? Moisés tenha feito isso de modo proposital, pois o seu alvo era destacar uma outra pessoa.
não era destacar Tutancâmon ou outro faraó. Moisés queria destacar uma outra pessoa, e essa pessoa era o próprio Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, e mostrar que diante desse Deus, o Deus de Israel, todos os faraós eram pessoas comuns. Ainda que naquela cultura todos olhassem para Faraó como um ser divino, um ser divino encarnado, Moisés queria mostrar que os faraós eram pessoas comuns, eram pessoas que diante do Deus de Israel, eram pessoas que estavam sujeitas ao poder desse Deus. Mas certamente não era assim que as pessoas viam Faraó. Como eu falei lá na primeira mensagem, há 15 dias atrás, os faraós eram considerados filhos dos deuses. Um deles, um desses faraós, segundo alguns livros que falam sobre esse tempo, um deles tinha como Deus, o Deus principal, o Deus egípcio chamado Atom, que significa o disco solar, ou o sol. Os egípcios antigos, eles cultuavam sol, lua, gato e um monte de coisa. E um dos deuses principais era o sol e a lua. E o sol, o disco solar, era chamado de Atom. E um desses faraós que cultuava esse Deus, para incentivar o culto a esse Deus chamado Atom, ele mudou o seu próprio nome para Akenaton, que significa o esplendor de Atom. Ou seja, o próprio faraó se considerava o esplendor do representante desse Deus chamado Atom. Eles tinham esse sentimento de glória, de poder, de exaltação. Então os próprios faraós se exaltavam. E foi nesta época, meus irmãos, e neste lugar, que Deus escolheu para se revelar a Israel como o Deus Todo-Poderoso. Foi nessa época. Então, o que o pastor está mostrando aqui é esse contexto, que Deus escolhe esse lugar, Egito, escolhe esse tempo em que os faraós estavam cheios da sua própria glória. Deus escolhe esse tempo para se revelar como o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ele não fez isso, como nós falamos na semana retrasada, ele não fez isso apenas mostrando quem ele era, ou seja, falando de quem ele era. Mas nós vamos ver hoje que Deus também fez isso mostrando a sua grandeza por meio dos seus feitos, por meio das suas obras, por meio das suas ações. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar assim: eu sou forte, sou capaz de pegar um peso de 300 quilos. Eu falei isso. E por ter falado, alguém pode acreditar. Acho que ninguém acreditou, 300 quilos, pastor, não pode, não. Se eu falar de 50, alguém teria dúvida, falar assim, saco de cimento, o pastor até consegue levantar, Mas se eu falar assim, eu posso levantar um peso de 300 quilos, eu falei, mas aí alguém pode falar, me prova, aí a coisa fica mais difícil. Deus começa falando para Moisés, dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, fala o povo de Israel, fala, mas Deus não ficou só nas palavras, Deus agora fala para Moisés, agora Moisés, chegou o tempo de eu mostrar que eu sou o Senhor, por meio dos meus feitos, por meio das minhas obras, por meio dos feitos maravilhosos que eu vou realizar no meio de vocês e no meio do Egito, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Então Deus faz isso. No entanto, Moisés não estava tão certo que aquela empreitada iria terminar bem. Ele teve dúvidas se poderia enfrentar de fato Faraó.
E nós precisamos entender até um pouquinho o medo de Moisés, né? Quando ele diz aqui no finalzinho do verso 29, no verso 30, respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? E nós precisamos entender um pouco desse receio de Moisés. Por quê, pastor? Porque naquela época, dentro do contexto cultural da época, Faraó determinava a realidade. O poder dele era tão grande de um faraó, que ele determinava a realidade. Ele era Senhor poderoso que poderia determinar a vida ou a morte de alguém. Se Faraó chegasse em um determinado lugar e dissesse: olha, eu não gostei desse fulano, quero que ele morra agora, imediatamente aquela pessoa iria morrer. Não havia direito civil, direito penal, direito humano, não. A voz de Faraó, como eu falei há 15 dias atrás, era uma voz efetiva, era uma voz de autoridade. A voz dele era uma voz de ação, ou seja, ação e voz de Faraó, naquele mundo era a mesma coisa. Ele falar uma coisa, não era só falar, era uma ação que deveria ser feita. Então ele poderia determinar a morte e a vida de alguém, ele poderia determinar a ruína e o sucesso de alguém, ele poderia, como nós vemos no texto bíblico, mandar alguém para a prisão, como ele mandou José: manda esse homem para a prisão, vai ficar lá. E como também poderia dizer assim: não, agora eu preciso dele, manda ele voltar. Ele tinha esse poder de mandar alguém para a ruína, ou o sucesso, e ninguém podia contestar a palavra de Faraó. E eu pergunto: será que em nossos dias não existem faraós que queiram determinar a realidade que temos que viver? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Nós vemos no texto bíblico, mas às vezes a gente não faz uma aplicação para o nosso tempo. Os faraós também existem nos dias de hoje. E os faraós também querem determinar como nós temos que viver os nossos dias. Por exemplo, um dos faraós dos dias de hoje se revela, por exemplo, no poder do dinheiro, que se mostra um Deus capaz de determinar a realidade de muitos que veneram esse Deus, de muitos que se curvam e até mesmo se anulam para viver à sombra desse poderoso faraó chamado Faraó Dinheiro. Pessoas que chegam a dizer: eu faço tudo por dinheiro. As pessoas que querem dinheiro e dinheiro. Então isso é um faraó. E o próprio Novo Testamento dá um outro nome também, que é Mamon. Nós não podemos servir a dois senhores. Então nós vemos, é um faraó que domina a nossa sociedade, que domina as relações humanas, que domina uma série de coisas. Um outro faraó também, nos dias de hoje, se revela nos poderosos que se assentam nas cadeiras governamentais, nas cadeiras legislativas, criando leis que oprimem e controlam os povos para fazerem o que eles querem. São faraós, irmãos. São faraós que estão aí querendo determinar o que cada povo tem que fazer, o que cada cidadão tem que fazer. A verdade é que os faraós trocaram seus nomes e títulos, mas eles estão por aí querendo impor à humanidade uma realidade. Que realidade, pastor? Uma realidade que nos afaste do Deus Criador e Senhor de todas as coisas. Então nós temos que entender que essa é uma cosmovisão compartilhada. Parece que parece que estão divididos, mas na verdade é uma divisão só aparente, porque na verdade é uma cosmovisão compartilhada. No final todos eles querem a mesma coisa: afastar os homens da presença do Senhor. E Moisés, confiando em Deus, precisava falar a Faraó. Moisés era o representante de Deus para trazer a nova cosmovisão. Que cosmovisão? Não é Faraó que determina a realidade. Na visão correta, da palavra,
quem determina a realidade é o Deus de Israel. Era isso que Moisés tinha que falar, né? Era isso que Moisés precisava falar a Faraó. E da mesma forma, meus irmãos, esse é um desafio que é dado a todos nós. Nos dias de hoje também nós precisamos, movido pela fé nas sagradas escrituras, falar e enfrentar os faraós que tentam oprimir e intimidar, né, a humanidade nos dias de hoje. Então o povo de Deus também tem essa responsabilidade, nos dias de hoje, de dizer: não são eles que determinam a realidade, quem determina a realidade é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então Moisés precisava ter essa coragem. E nos versos 1 e 2, nós vemos então Deus dando a Moisés a missão que ele iria executar e o modo que ele tinha que executar esta missão. E a missão aparece logo no finalzinho do verso 2, diz assim: tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, e vem a missão. Qual era a missão? Para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Irmãos, devemos entender que essa missão aos olhos humanos, a gente tem que sempre se transportar para a época. É um exercício, quando vocês ouvem a palavra, entender o contexto da época. Nós temos que entender que aos olhos humanos, naquela época, essa era uma missão impossível. Ninguém podia se apresentar a Faraó e dizer: faça isso. Faraó não estava acostumado a ouvir alguém dizendo para ele: faça isso. E quanto mais 2 homens vindo de um povo que era escravo. Se Faraó poderia ouvir alguém, poderia ser um assessor dele, alguém perto, mas 2 homens vindo de um povo escravo, dizer: faça alguma coisa, essa era uma missão impossível. Naquela época, só havia um caminho para um povo deixar de ser dominado por outro. E que caminho era esse? A guerra. Eles tinham que mostrar por meio da guerra, por meio da força, por meio do poder, que eles eram mais fortes do que aquele povo que estava o dominando. Era necessário que o povo dominado mostrasse um poder superior ao poder dominante, e assim derrotar os seus opressores. Então Moisés, era uma missão impossível resolver isso no mundo da conversa, no mundo do deixa isso, deixa o povo sair. Era necessário que o povo dominado mostrasse esse poder. E eu creio que Faraó não viu em Moisés alguém que pudesse despertar nele algum receio. Porque se a gente vê aqui o contexto um pouquinho antes, capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Veja a resposta de Faraó. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir a Israel. Então esse é o pano de fundo. Faraó dizendo assim: eu não sei nem quem é esse Senhor. A gente pode até imaginar como ele falou isso: quem é esse Senhor? Não sei quem é esse Senhor. Quem é esse Senhor para me dar ordens? Quem é você, Moisés? Certamente Moisés, né, tinha aqui uma missão impossível, irmãos. Certamente, se Moisés fosse buscar conselhos, né, em especialistas da época, esses especialistas diriam para Moisés: Moisés, desiste dessa missão, isso não vai acabar bem. Então a missão era essa: fazer sair o povo do Egito. Mas Deus também deu
não somente a missão, mas Deus deu o modo em que Moisés deveria fazer isso. E o modo também está no verso 2 do capítulo 7. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Moisés tinha, então o modo era esse. Como é que essa missão iria ser cumprida? Moisés tinha que falar para Faraó o que Deus mandava ele falar. Moisés ouvia, e o modo era esse: chegar lá em Faraó e falar o que ele havia ouvido de Deus. E aqui, irmãos, nós podemos dizer que há uma chave para compreendermos como Deus se relaciona com os seus filhos. Essa é uma chave que os irmãos têm que entender. É uma chave que nós vemos aqui no livro de Êxodo, mas é uma chave que serve para nós ainda nos dias de hoje, de como Deus se relaciona com os seus filhos. Desde a época de Moisés até os dias de hoje, a chave é essa: os filhos de Deus precisam confiar naquilo que Deus ordena. Eu vou dizer de novo: os filhos de Deus precisam confiar naquilo que Deus ordena. E onde é que nós vemos aquilo que Deus ordena? Hoje, onde nós temos aquilo que Deus ordena? Na sua palavra. Então, assim como Moisés precisava confiar naquilo que Deus estava ordenando, a chave é a mesma hoje. Nós precisamos confiar naquilo que Deus ordena. Moisés só iria ver os grandes feitos de Deus se confiasse na palavra de Deus. Da mesma forma, meu irmão, nós só veremos os grandes feitos de Deus se confiarmos na palavra de Deus. Não há outro caminho. Eu quero ver os grandes feitos de Deus. Você precisa confiar na palavra. Você precisa confiar naquilo que Deus está. Então isso não mudou, é a mesma forma ainda hoje. Então nós temos a missão e o modo que Deus queria agir. Mas outra coisa que também não mudou é que nós não podemos pensar que pelo fato de Deus estar conosco, nos ordenando a sua palavra, que um tapete vermelho vai se estender, um fundo musical de pássaros cantando, um sol brilhando, e pessoas aplaudindo e dizendo, vai acontecer, e vai. Nós não podemos pensar assim. É o que o texto também nos mostra. Deus falou assim, fala o que eu estou te ordenando, mas o próprio Deus também fala algo aqui também importante no verso 3. Eu, porém, farei o que, meus irmãos? Endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, haverá resistências, haverá barreiras. Então, outra coisa que não mudou também é essa, irmãos, que nós não podemos pensar que pelo fato de Deus estar conosco, que as coisas vão ser tranquilas, que as coisas vão ser resolvidas imediatamente. E na verdade, o próprio Deus, ouça isso que o pastor vai falar, o próprio Deus, em muitos momentos, determina que assim seja, por alguns motivos que ficam claros aqui no texto. Deus permite que haja resistência, e essa resistência tem algumas razões para acontecer, e nós vemos essas razões do verso 3 ao verso 5, Deus diz, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas aí Deus diz, primeiro, eu multiplicarei na terra do Egito, o que, meus irmãos? Os meus sinais, minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, mas eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, os meus exércitos, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. E no verso 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então nós vemos aqui, houve uma resistência, o próprio Deus permite essa resistência, mas Deus fala para Moisés a finalidade dessas resistências. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Deus diz assim, vai haver resistência porque eu quero mostrar os meus sinais e as minhas
maravilhas. E nós devemos entender isso, irmãos. Como nós saberíamos que Deus é um Deus que cura, se não houvesse o quê, meus irmãos? Se não houvesse o quê? Alguém só pode saber que Deus é o Deus que cura quando Ele passa por quê, meus irmãos? Quando Ele passa por uma enfermidade. Quando Ele passa por uma situação em que Ele, estando enfermo, Ele clama e vê Deus curando. Então, nós só sabemos que servimos a um Deus que cura quando há enfermidades. Só sabemos que Ele é o Deus que abre portas quando nós vivemos situações em que portas estão o quê, meus irmãos? Fechadas. Nós só sabemos que Ele traz abundância quando nós vivemos situações que são situações de escassez. Então Deus fala claramente para Moisés, dizendo: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu quero usar isso com uma finalidade: mostrar que eu sou o Deus que faz sinais e maravilhas. E Deus mostrou. E o melhor de tudo, irmãos, é que Ele mostrou, mas Ele ainda continua mostrando. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E fazendo uma relação com o Evangelho, já antecipando aqui uma relação com o Evangelho, nós podemos ver isso na própria pessoa de Cristo Jesus. Quando encarnado, quando se tornou homem, o próprio Jesus também surpreendeu a todos. Por que Jesus surpreendeu a todos? Porque Ele tocava em pessoas que estavam enfermas e essas pessoas eram curadas. Até pessoas que Ele nem tocava, a própria pessoa tocava nele e essa pessoa era curada. Ele fez milagres de multiplicação de pães e de peixes. Ele rompeu as cadeias da morte. Então, o Deus maravilhoso que Moisés viu agindo, no Egito, o Evangelho nos mostra o Deus maravilhoso agindo entre os homens, curando, abrindo portas, multiplicando pães e peixes. Mas o texto também revela, irmãos, que Deus permitiu a dureza do coração de Faraó para mostrar que ele também, um segundo ponto, que ele também é o Deus que tem poder para julgar. Diz aqui o verso 4: Faraó não vos ouvirá, mas eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. E Deus diz: com grandes manifestações de julgamento. Faraó acha que é ele que pode julgar qualquer coisa, mas Deus estava dizendo: eu vou mostrar a Faraó e ao Egito que quem tem todo o poder para julgar sou eu, e vou manifestar isso com grandes mãos de julgamentos. E esse sempre será, irmãos, eu diria que um dilema humano, porque nós, seja na época de Faraó, seja nos dias de hoje, nós vemos que homens se levantam achando que tem toda a autoridade para julgar. Homens se levantam dizendo: a minha palavra é a palavra final. Isso sempre será um dilema humano. Quando o homem rejeita a autoridade de Deus, irmãos, é até uma expressão que a gente ouve muito, que o poder não permite vácuo, não é isso? Não permite vácuo. Se há um vácuo de poder, alguém quer assumir esse vácuo de poder. E quando os homens rejeitam a Deus, há um vácuo do que a gente chama, quando estuda um pouco de filosofia, um vácuo do absoluto. Ou seja, qual é o poder absoluto? Na nossa visão cristã, o poder absoluto é de Deus. Então nós cristãos não temos problema com isso, porque o poder absoluto pertence a Deus, e aqueles a quem Deus delega esse poder estão ali representando o próprio Deus. Mas quando alguém rejeita essa cosmovisão onde Deus é o absoluto, esse absoluto tem que ser ocupado por alguma coisa. Então os homens se levantam querendo ser essa referência de poder absoluto, o referencial. E a história bíblica nos revela que muitos tentaram fazer isso. Nós podemos ver de Gênesis
até o Apocalipse, né, nós vemos homens tentando se levantar para serem um absoluto. Faraó, Nabucodonosor, Belsazar, os Césares romanos, eles quiseram se levantar para serem os absolutos. Mas tanto a história bíblica como a história humana nos revela que eles passaram e o nosso Deus permanece. Nosso Deus permanece. Então a história humana também nos revela até os dias de hoje que ainda esses querem ser absolutos, homens que querem ser absolutos. Absolutos sobre uma nação. E a gente vê no campo político, quem gosta de ver programas políticos sabe um pouco disso. É presidente querendo mandar mais do que a Suprema Corte, a Suprema Corte querendo mandar mais do que o presidente. Isso não é um mal do Brasil só, não. A gente vê isso espalhado pelo mundo todo. E quando isso se estabelece de um jeito, nós vemos uma ditadura acontecendo, como a gente vê em Cuba, como a gente vê em outros países. Por quê? Porque o homem tem essa aspiração de assumir o poder absoluto. Então Faraó naquela época assumia esse poder absoluto. Mas a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que há um absoluto. E esse absoluto é quem? É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então na época de Moisés, o próprio Faraó foi levado a reconhecer isso, ainda que fosse um reconhecimento momentâneo. No capítulo 9 de Êxodo, no verso 27, nós vemos essa declaração de Faraó. Ainda que tenha sido uma declaração momentânea, não foi uma conversão. Faraó não se converteu, mas em determinado momento ele fez essa declaração aqui no capítulo 9, verso 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. E o que ele disse, irmãos? O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Então Faraó reconheceu isso. E lá no verso 5, nós vemos Deus também dizendo isso aqui: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então Deus também queria fazer isso. Deus permitiu que o coração de Faraó se endurecesse com essa finalidade também. Primeira finalidade, mostrar os seus sinais e maravilhas. A segunda finalidade, mostrar que Ele é o Deus que tem todo o poder para julgar. E a terceira finalidade, Ele não queria só que Israel soubesse que Ele é o Senhor. No verso 5 nós vemos: saberão os egípcios que eu sou o... Não é só Israel que tem que saber que Deus é o Senhor. Os egípcios também têm que saber que Deus é o Senhor. Não é só a igreja que tem que saber que Deus é o Senhor. O mundo também tem que saber que Deus é o Senhor. Então Deus também quis usar isso para mostrar que Ele era o Senhor também, que Ele era o Deus Todo-Poderoso, Javé. E como nós veremos mais adiante, devemos compreender que as guerras no passado, e aqui também é um fato importante, que as guerras no passado não eram guerras apenas entre nações. As guerras no passado, elas tinham também um aspecto que envolvia o culto aos seus deuses. Então, quando o Egito lutava com Babilônia, por exemplo, era uma guerra desses dois povos, mas era uma guerra também dos deuses do Egito contra os deuses de Babilônia. A gente vê isso na palavra de Deus, quando os filisteus levaram a arca de Israel. Onde é que eles colocaram a arca de Israel? Colocaram na casa de Dagon, que era o deus principal dos filisteus. Então aqui tem um aspecto importante. A realidade que nos cerca, meus irmãos, ela é envolvida pelo mundo espiritual. Nós que somos cristãos, nós não podemos ver as coisas pelos olhos da neutralidade.
O mundo espiritual envolve esse mundo que nós estamos. As coisas são espirituais. A Bíblia afirma que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra o quê? É contra o quê, igreja? Principados, potestades, que estão atuando aonde? Que estão atuando nesse mundo tenebroso. E de fato, alguns anos atrás, eu assisti um pedaço de uma entrevista de uma cantora americana pop, muito famosa no mundo todo. Eu assisti um pedaço dessa entrevista, né? Onde ela dizia que nos seus shows, ela consegue se conectar com o público, e ela, a palavra delas, ela disse, numa relação espiritual. E eu me lembro que quando eu vi esse pedaço dessa entrevista, aquilo me deu um estalo. Irmãos, o mundo que nós vivemos é um mundo envolvido pela realidade espiritual. Tudo que acontece nesse mundo, né, é um mundo envolvido pelas coisas do Espírito, seja pelo Espírito de Deus, ou como diz a palavra do Senhor, pelos espíritos dominadores deste mundo, pelos espíritos que dominam o pensamento deste mundo, pelos espíritos que estão atuando neste mundo. E a palavra dessa cantora me ligou esse alerta. Por isso, que explica porque essas pessoas têm tanto poder de influência, e às vezes a gente não entende como que um cantor arrasta uma multidão de gente. Às vezes eu fico, meu Deus, a cantora vai vir aqui para fazer um show no Brasil em novembro, já tem gente na fila do lugar para comprar ingresso que só vai abrir no final de... Irmãos, isso não é algo normal, irmãos. Isso é algo espiritual. Os irmãos entendem o que o pastor está falando? É algo espiritual, é um culto que está acontecendo, é uma pessoa ali movida pelos espíritos que dominam esse pensamento de hoje, arrastando multidões. E multidão que vão pensar como aquela cantora, multidão que vão se vestir como aquela cantora, multidão que vão agir como aquela cantora, e multidão que vão, se Deus não salvar, vai para o inferno como aquela cantora. Porque é um pensamento que domina. Então nós devemos entender que o mundo que nós estamos envolvidos é um mundo envolvido pelas coisas espirituais. Então o que Deus fez no Egito por meio de Moisés? Era exatamente isso que Deus estava fazendo. Havia um modo de pensar espiritual que dominava o Egito. E Deus estava usando Moisés para dizer assim, olha, há um Deus Todo-Poderoso. E o Egito também precisa conhecer que eu sou o Senhor. É isso que Deus estava falando. O Egito também precisa conhecer que eu sou o Senhor. E Deus continua fazendo isso também nos dias de hoje. Se Deus fez isso por meio de Moisés, quem são os agentes que Deus quer fazer isso nos dias de hoje, irmãos? Quem são os agentes? Somos nós, a igreja de Deus. É a igreja que tem essa responsabilidade de dizer nesta presente geração que há um Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. O mundo precisa conhecer que esse Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a resistência de Faraó teve um propósito. Quando a gente estuda a Bíblia, ela serviu de palco para Deus mostrar toda a sua grandeza, glória, soberania, e que ninguém pode resistir ao seu poder. Mas até então, as coisas ainda não haviam começado. Deus mandou Moisés ir lá, e dos versos 6 a 13, nós vemos a brincadeira começando a acontecer. Moisés, até então, só estava no meio da palavra. Agora Moisés com Arão entram e vão diante de Faraó. E vemos que a batalha começa. Saiu do campo das palavras e entrou no campo das ações. E nos versos 10 a 11, os primeiros resultados foram tímidos. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram
como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Mas o que diz o verso 11? Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas. Alguns exegetas consideram que os feitos dos magos, obviamente, que pela própria palavra o texto diz que eram magos e encantadores. Então, que os feitos dos magos não foram simplesmente feitos miraculosos, foram feitos movidos por algum tipo de encantamento, algum tipo de mágica, algum tipo de alguma coisa, que simulavam os mesmos resultados dos feitos de Deus. E nós vemos um pouco disso acontecendo, Deus mandando Moisés e Arão, e os sábios, os encantadores do Egito, do Egito, e fazendo a mesma coisa. Mas no verso 12, tem um detalhe que é importante. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas vem o detalhe importante. Mas o bordão de Arão fez o que, meus irmãos? Devorou os bordões deles. E aqui alguns estudiosos também, tratando do aspecto do Egito, um pouco da cultura do Egito, as serpentes, na simbologia egípcia, eram símbolos de poder. Eram símbolos de poder. Então, quando o bordão de Arão se transformou em serpente, a mensagem que estava passando é: um novo poder está surgindo. Mas quando os sábios também fizeram a mesma coisa, parecia que era um poder equivalente. Mas quando o texto bíblico diz que o bordão de Arão devorou os bordões, isso na cultura egípcia, alguns estudiosos falam isso, que já haviam essa representação, já era uma linguagem que eles entendiam, que quando eles desenhavam ou falavam de uma cobra engolindo outra, significava um poder subjugando outro. Então aqui tem uma mensagem, Deus já estava dizendo: pode parecer igual, mas é o meu poder que vai prevalecer, é o meu poder que vai avançar. E de fato, nós vemos isso acontecendo. Deus até permitiu que por um tempo ficasse Arão e Moisés fazendo uma coisa e os sábios do Egito fazendo a mesma coisa. Aconteceu isso na primeira praga, capítulo 7, versos 21 e 22. Diz assim, versos 21 e 22 do capítulo 7. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Aí vem o verso 22. Porém, os magos do Egito fizeram o que, meus irmãos? Também o mesmo, com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Isso foi na primeira praga. Na segunda praga, a mesma coisa. Capítulo 8, versos 6 e 7. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então alguém que lê o texto bíblico até aqui fala assim: então o poder de Deus estava sendo equiparado, estava sendo igualado. Mas as coisas mudam. E como eu disse, Deus permitiu isso por um tempo, dizendo assim: eu vou deixar, mas agora eu vou começar a mudar essa história. E lá no capítulo 8, verso 17, na terceira praga, a partir da terceira praga, as coisas mudam de figura. Capítulo 8, verso 17 diz assim: fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão, ou seja, e aí o bordão aqui é uma representação de poder, e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Mas o que diz a Bíblia, irmãos? Porém, não o
puderam. E havia piolhos nos homens e nos gados. E qual foi a conclusão que eles disseram? Então, disseram os magos a Faraó. O que eles disseram, irmãos? Isso é o dedo de Deus. Faraó, usando a linguagem popular, o negócio ficou feio, Faraó. A gente já não pode mais resistir. Agora é o dedo de Deus. A coisa está esquisita, Faraó. Então, voltando à primeira mensagem que eu preguei há 15 dias atrás, nós vivemos num mundo de cosmovisões que estão se degladiando. Qual é o Deus mais poderoso? Qual é o Deus que de fato comanda? Ateus e agnósticos estão dizendo, não existe Deus. Outros estão dizendo a mesma coisa, mas de forma diferente, quando dizem, não existe um só Deus, mas muitos. Então nós vemos uma cosmovisão que parece brigando entre si, mas uma diz, não há Deus, outras dizem assim, os deuses são todos iguais, não há só um Deus absoluto. Mas no fundo, essas cosmovisões, elas se compartilham o mesmo ideal. Que ideal? Negar a existência do Deus Todo-Poderoso. E foi isso que Moisés veio fazer, dizendo assim, olha, Deus mandou mostrar que Ele é Deus, não somente em Israel, mas Ele é Deus também no Egito. E o que pode ser percebido disso, irmãos, é que estas cosmovisões, sejam elas quais forem, tenham o propósito de não reconhecer o Deus Criador de todas as coisas. E a saída do Egito tinha uma finalidade. Deus não, se fosse, vamos entender, se Deus quisesse só tirar Israel do Egito, Deus poderia fazer de forma bem diferente. Deus poderia, numa determinada noite, colocar um sono profundo em todos os moradores do Egito, e fazer com, agora, Moisés, levanta, Moisés, aproveita o momento que estão todos dormindo e saiam do Egito. Deus poderia fazer assim. Mas o povo do Egito não saberia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus fez dessa maneira porque Ele tinha uma finalidade, mostrar que Ele era Deus soberano sobre os deuses do Egito. E alguém que tenha dúvida disso, talvez não conheça a palavra. Porque quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a própria palavra nos revela isso, no capítulo 12, que é a instituição da Páscoa, a última praga, a praga dos primogênitos, o que a gente chama de gran finale, o gran finale, que já chegou no ponto que começou com o faraó endurecendo o coração, mas o gran finale foi faraó dizendo, leva logo esse povo embora, esse povo não pode mais ficar aqui, porque enquanto esse povo fica aqui, tantas coisas ruins estão acontecendo. Agora era faraó querendo que o povo fosse. E o grande finale, o povo saindo do Egito, e Deus declarando isso aqui no capítulo 12, verso 12. Capítulo 12, versos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E olha o que diz a palavra, executarei juízo sobre o que, meus irmãos? O que está aí na sua Bíblia? Sobre os deuses do Egito. Deus estava dizendo, olha, os seus deuses egípcios, eles vão ser julgados por mim. Vocês verão que eu sou, aí vem a frase, eu sou o Senhor, e o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E Deus não queria, então, destronar apenas Faraó. Deus queria destronar os deuses do Egito. E é isso que acontece até os dias de hoje, irmãos. Deus também está mostrando o seu poder nos dias de hoje.
E Deus não quer apenas fazer a sua palavra ser conhecida. Deus quer que o mundo saiba que os deuses em quem eles confiam, sejam ele dinheiro, seja o Deus que for, esses deuses também serão julgados pelo Senhor. Esses deuses também serão destronados pelo Senhor. E o Evangelho nos mostra a resposta final de Deus. E a resposta final de Deus foi dada no Calvário. Abra comigo, Colossenses capítulo 2. Qual foi a resposta final de Deus? A resposta final de Deus é o Evangelho, meus irmãos. E aqui em Colossenses nós vemos, Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo traz essa declaração aqui, nos versos 13 e 15, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Cristo vos deu vida, Deus vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E olha o que diz o texto: e despojando quem, meus irmãos? Os principados e potestades. E ele fez isso de maneira oculta? Não. Publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o que, meus irmãos? Triunfando sobre eles na cruz. Então aquilo que é falado lá em Êxodo, nós vemos a resposta final do Evangelho. Cristo também veio, e o apóstolo Paulo usa aqui uma linguagem militar de guerra. Naquela época, um exército vencedor não queria simplesmente vencer uma guerra, mas eles queriam que o povo vencido soubessem que eles haviam vencido a guerra. E quando um exército vencedor vencia uma guerra, eles marchavam no terreno do exército vencido, muitas vezes com os despojos do exército vencido. O que é despojos? As riquezas desses exércitos vencidos. Em alguns casos, eles traziam até as cabeças dos seus generais ou dos seus reis, para expor, dizendo assim: olha, aquele rei que você confiava, aquele rei que você devotava a sua obediência, esse rei foi derrotado, agora sou eu que estou governando. Então Paulo está usando essa linguagem militar, que Cristo fez isso, irmãos. Ele triunfou sobre o exército do inimigo, e ele expôs os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Moisés conduziu o povo para fora do Egito. Cristo está conduzindo a igreja, e está conduzindo da mesma maneira, em triunfo, em triunfo. Está conduzindo o seu povo, a igreja, para a Canaã celestial. E no dia do juízo final, todas essas cosmovisões que estão aí governando o mundo à nossa volta, seja ela que comanda os corações ateus, sejam elas aqueles que comandam o coração das pessoas que cultuam diversos deuses, todas essas cosmovisões, meus irmãos, precisarão reconhecer, quando esses deuses desaparecerem e ficar só um Deus, todas as pessoas precisarão reconhecer, como diz a Bíblia, todo joelho. Faraó não fez isso? Ele fez isso, só que ele fez momentaneamente, E no dia do juízo final, todos também terão que fazer isso, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como a grandeza e o poder do Egito desapareceram, meus irmãos, e o que resta são peças que a gente pode até se encantar indo num museu, vendo, olha, a cabeça de Faraó. Quando eu fui lá no museu do Britânico e vi essa cabeça, eu falei, meu Deus, só a cabeça era uns 4 metros de altura. Imagine então a cabeça com o corpo. Deveria ser uma imagem que impressionava. As pessoas ficavam encantadas.
mas esses poderes já passaram. E o que resta hoje são peças em museus. Da mesma forma, meus irmãos, nós estamos indo para Canaã. E nós veremos que todos os poderes que hoje encantam o mundo, esses poderes serão apenas poderes passados. Deus disse para Moisés: vá a Faraó e diga: deixe sair o meu povo. Deus disse para Jesus agir no mundo espiritual com Satanás: eu vou levar o meu povo para a terra prometida. E se o Faraó não pôde impedir Moisés, eu pergunto: será que Satanás vai impedir a igreja de chegar em Canaã? Será que Satanás vai impedir o Cristo de levar o seu povo para a terra prometida? Nós estamos indo para Canaã, e tenha certeza, nós vamos chegar lá. Eu vou dizer isso de novo. Nós estamos indo para Canaã, e tenha certeza, nós vamos chegar lá. E Deus vai nos levar, assim como levou o povo até Canaã, mostrando grandes feitos. É desta maneira que Deus vai nos levar também para a terra prometida, mostrando os seus grandes feitos. Então, igreja, ao tomar conhecimento desta verdade, o que essa verdade tem que provocar em nós hoje? O que essa verdade tem que provocar em nós? Essa verdade deve nos fazer olhar para a nossa vida neste mundo de maneira confiante. Seja qual for a situação que possamos passar, ainda que tantos faraós se levantem nos dias de hoje, ainda que tantas resistências possam se levantar contra a igreja de Deus, contra o povo do Senhor, nós sabemos que Deus nos escolheu, nos chamou, e como diz a palavra, nos fará triunfar em Cristo Jesus. Não é triunfar sozinhos, não, é triunfar em Cristo Jesus. É Ele que é o cabeça. O Evangelho não é uma história bonita para se contar. O Evangelho é o fundamento que deve determinar a nossa realidade aqui e agora. Então, quem é que determina a nossa realidade? Lá no Egito antigo, quem determinava a realidade era Faraó. Até que Deus disse assim: deixa sair meu povo. No mundo de hoje, alguém pode perguntar: quem é que determina a realidade? E muitas pessoas podem dar respostas diferentes. Mas nós que somos povo de Deus, nós sabemos quem determina a realidade. E quem determina a realidade é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Cristo que morreu na cruz para despojar principados e potestades. Então creia, meus irmãos, isso já aconteceu. A história do Evangelho não é uma história, um conto de fadas. Isso já aconteceu no mundo espiritual. Cristo já triunfou sobre principados e potestades. E essa verdade tem que trazer a nós paz, esperança e alegria nos dias de hoje. Ele já triunfou. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos bem dizer, vamos glorificar esse Deus que é grandioso, não somente em suas palavras, mas Ele é grandioso também em seus feitos. E quem sabe você esteja nesta manhã precisando de um feito de Deus na tua vida, um milagre de Deus. Então creia, Ele é poderoso para te fortalecer, para te restaurar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa família, para abençoar a nossa jornada neste mundo. Então levante as tuas mãos, e você que crê nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que tem todo o poder sobre principados e potestades, esse Deus que tem todo o poder sobre os faraós deste mundo, os faraós que querem dominar a nossa realidade, eles não têm poder sobre o nosso Deus.
É o nosso Deus que determina a realidade, é Deus que está conduzindo a igreja, é Deus que está conduzindo o seu povo. E se há alguma resistência do inimigo, essa resistência tem um propósito, é para mostrar a grandeza do nosso Deus, é para mostrar os seus feitos, é para mostrar o seu poder de julgar, é para mostrar ao Egito que Ele é o Senhor. Então, se o mundo tem ainda algum poder para resistir, essa resistência só tem uma finalidade: é para que o mundo também reconheça que o Deus que age na igreja é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, vem sobre os teus filhos e filhas, aqueles que entraram aqui nesta manhã, meu Pai, ó Deus, até mesmo achando que a realidade deles estavam sendo determinadas, Senhor, por outra coisa, por uma enfermidade, pela palavra de uma pessoa que tenha dito algo que trouxe tristeza, que trouxe desânimo, que trouxe frieza, Pai. Mas ouvindo a Tua palavra nesta manhã, Senhor, que os Teus filhos e filhas tomem isso nos seus corações, que a nossa realidade é determinada pelo Senhor, é determinada pela Tua palavra, e é a Tua palavra, Pai, que nós queremos anunciar neste mundo, para que o Egito, para que este mundo saiba que Tu és o Senhor. Sempre foi, é e sempre serás o Senhor. Por isso, guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos. Nós Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra? Eu ficaria umas 3 horas só falando disso, da grandeza do nosso Deus. Mas que você saia daqui nesta manhã, de nada adianta você aqui dentro ver um Deus grande, e passando aquela porta ver um Deus pequeno. Ao passar por aquela porta, continue vendo o Deus grande que você serve. É Ele que muda as nossas histórias. Levante as suas mãos, amado Deus e amado Pai. Se chegamos ao final desta reunião, deste culto, que o Senhor nos conduza agora, Pai, guardados e abençoados por Ti. Nos dê um bom final de manhã, uma tarde maravilhosa, e logo mais queremos estar aqui de volta, para adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso. No nome santo de Jesus, amém